Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa com toda sorte de bênçãos. Deus derrame sobre cada um de vocês, sobre a tua casa, paz, saúde, proteção, em nome de Jesus Cristo. Amém? Quero te convidar a abrir aí a tua Bíblia no capítulo de número 24 de Atos dos Apóstolos, dando sequência à nossa leitura. Enquanto você encontra, nós vamos orar para nos prepararmos para essa leitura de hoje. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta palavra, pedimos que o Senhor nos dê entendimento e compreensão para praticarmos, para vivermos a tua palavra, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da tua boca. E aqui nós vamos ver agora, neste capítulo 24, que 5 dias após Paulo ter sido preso e Paulo estar lá no pretório de Herodes para ser julgado mais uma vez, então vieram os judeus e trouxeram um homem muito bom com palavras, o nome dele é Tertúlio, e ele então se apresenta diante de Félix e faz as acusações a Paulo, sobre Paulo. Nenhuma acusação com provas, eles não podiam provar aquilo que eles estavam acusando, mas eles acusavam Paulo, por exemplo, de sedição, né, que significava rebeldia, revolta, rebelião contra Roma. Não só contra Roma, mas também contra a lei dos judeus e a lei de Deus. Então eles inclusive chamam durante a acusação o Paulo de uma peste. Essa peste tem causado sedições, né? Então ele termina a acusação contra Paulo no capítulo 24 e a partir do versículo de número 10, Paulo então começa a fazer a sua defesa. E ele diz então que nada daquilo que eles estavam acusando eles podiam provar e ele tinha testemunhas. E no versículo 14, Paulo diz assim a Félix: porém, confesso-te que segundo o caminho a quem chamam de seita, assim eu sirvo ao Senhor, Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Então veja, Paulo era um homem que seguia aquilo que a palavra dizia. Então ele diz aqui algo que é muito importante, que nós temos que tomar como exemplo para as nossas vidas, que ele diz que ele segue o caminho, que chamam de seita, servindo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas, veja, que estejam de acordo com a lei nos escritos dos profetas e nos escritos, ou seja, com a palavra de Deus. Nós também, nós devemos andar com Jesus e seguir Jesus e crer na palavra quando ela é pregada em tudo aquilo que está de acordo com ela. Não com aquilo que não está de acordo, é contra a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não pode contradizer a própria palavra de Deus. Amém? Então, aquilo que contradiz a palavra de Deus não é de Deus. Então, Paulo continua dizendo, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justo como de injustos. Então Paulo era fariseu, como eu disse ontem, ele acreditava então na ressurreição. Os fariseus eles não acreditavam em Jesus, mas os saduceus eles só acreditavam no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E não acreditavam em ressurreição, em anjos, em espíritos, nada disso. Mas Paulo diz, olha, haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Então, justos vão ressurgir para a vida eterna e os injustos para a morte eterna, né, que é o inferno. Amém? Então, Paulo ele não nega que ele segue a Jesus, ele não fica com medo, não, agora eu vou mudar o meu discurso, porque senão eu vou perder, eu vou ser preso. Não, nós já vimos isso, que o Senhor tinha aparecido a Paulo e dito a ele, olha, convém que você vá a Roma. Então Paulo iria para Roma e aqui então ele continua pregando da mesma maneira, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que haverá a ressurreição tanto de justos como de injustos, o que muitas pessoas não creem ou não sabem, que todos ressurgirão, os justos para a vida eterna e os injustos para a morte eterna.
Por isso também me esforço por ter sempre a consciência pura diante de Deus e dos homens. Então, diante disso, que todos irão responder pelo que fizeram, tanto justos quanto injustos, então Paulo diz aqui, ó, por isso eu me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Então, ou seja, aquilo que eu tenho que fazer, eu faço. Se eu preciso obedecer a palavra de Deus, eu obedeço a palavra de Deus. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Que nós precisamos obedecer a palavra de Deus, andar na palavra de Deus, porque todos nós vamos comparecer diante de Deus e prestar contas de tudo aquilo que nós fizemos. Então Paulo diz ainda, depois de anos vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. E foi nesta prática que alguns judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto, ou seja, não estou provocando nenhum tipo de rebelião contra Roma, que era o grande problema de tudo aqui, como nós vimos ontem, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar se tivessem alguma coisa contra mim. Ou seja, não há testemunhas de que eu estava provocando essas rebeliões ou montando um grupo rebelde, né? Ou estes mesmos digam que iniquidade acharam em mim por ocasião do meu comparecimento perante o Sinédrio, que era esse Tribunal Supremo dos Judeus. Salvo estas palavras que clamei, estando entre eles, hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então aqui vê que Paulo, então Félix, no versículo 22, diz assim, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo, quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. Porque se havia alguém que poderia ser ali o fiel da balança nesse caso, era o comandante Lísias, porque foi o comandante que foi lá resgatar Paulo do meio da multidão que estava espancando Paulo. E mandou o centurião que conservasse a Paulo detido, tratando-o com indulgência e não impedindo que os seus próprios o servissem. Passados alguns dias, vindo Félix com Drúzila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo. Dissertando ele acerca da justiça, veja, justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse, por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Por que Félix ficou amedrontado? Porque pela injustiça que ele havia feito, porque ele havia tirado, Drúzila era a esposa de outro homem anteriormente, então ele sabia que ele não era um homem justo e que ele não tinha domínio próprio, e que ele então estava agora, por causa da pregação de Paulo, ciente de que ele deveria comparecer um dia diante de Deus para prestar contas de tudo aquilo que ele fez. Se ele andou no caminho da justiça, se ele teve, por exemplo, domínio próprio e tantas outras coisas e outros mandamentos de que a palavra fala e que nós vamos ter que prestar contas diante do Senhor um dia. Nada vai ficar desapercebido, nada vai passar em branco. A palavra de Deus, tudo que nós falarmos, tudo que nós fizermos, nós vamos comparecer diante do Senhor por meio da ressurreição dos mortos para prestar contas, tanto justo como injustos. Então nós vamos um dia responder por tudo que nós fazemos. Então aí nós começamos a entender que quando Deus olha para nós como homens e mulheres, Ele olha para nós e Ele sabe que nós somos incapazes de obedecer a sua lei plenamente, como havia no Antigo Testamento. Aquele que por ela, aquele que a obedecer, por ela vai viver. Mas também diz que se o homem quebra um mandamento, ele quebra toda a lei. Então, os judeus, de certa maneira, por meio dos judeus, nós aprendemos que nós não conseguimos, vou usar eles como exemplo, não conseguimos seguir a lei de Deus perfeitamente como deveríamos, não temos essa capacidade. Então, Deus Pai, por seu grande amor por nós, envia Jesus Cristo para que Ele possa fazer aquilo que o homem não consegue, porque nós estamos com a nossa carne enferma por causa do pecado. Nós temos uma natureza corrompida, então Jesus vem para nos salvar, para pagar o preço pelos nossos pecados, para que Ele seja a nossa justiça. Porém, o que Ele pede de nós? Que nós andemos então na Sua palavra, nós andemos nos Seus mandamentos, nós temos que praticar e viver a Sua palavra e não fazer somente aquilo que nós achamos, pensamos ou concordamos.
Jesus, ele é muito claro em João capítulo 14, ele diz assim, olha, quem me ama, porque muitos dizem, né, que amam Jesus, que Jesus é o seu Senhor e Salvador, mas Jesus, ele afirma em João capítulo 14, quem guarda os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. Então, para amar o Senhor, nós vamos ter que aprender sempre a andar nos seus mandamentos. Todos os dias, todo dia que se chama hoje, porque o dia de amanhã ainda não chegou, no dia de hoje, nós temos que andar na palavra do Senhor. Nós temos que fazer o nosso melhor, pedindo força a Deus, pedindo força ao Espírito Santo, para que nos ajude, para que nos guie, para que nos dê direção. Amém? Então, aqui nós vemos que Félix ficou amedrontado por tomar consciência de que a partir de agora ele sabia que um dia ele ia ter que prestar contas. Veja que a palavra de Deus, ela também está falando algo muito sério aqui. Que, veja, o que é a ignorância? É a falta de conhecimento. Porém, Félix agora sabe o que ele pode e o que ele deve, né, o que ele pode e o que ele não pode fazer. E ele sabe que um dia ele vai ter que prestar contas, porque diz aqui que Paulo falou para ele sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo, quando haverá o juízo sobre todas as coisas, sobre tudo que nós fizemos, seremos, vamos usar essa figura, né, medidos, pesados nesse momento, né? E aqui então ele toma consciência. Então, a partir do momento que eu conheço a palavra de Deus, a partir do momento que o Senhor me dá entendimento, eu me torno responsável por aquilo que eu estou aprendendo. Então, eu não posso pensar que um dia eu vou chegar na presença do Senhor, como às vezes acontece, e as pessoas falam para mim assim, pastor, mas eu fiz isso, ou eu vivo assim, ou eu faço isso por causa da minha esposa, por causa do meu marido, por causa do meu filho, por causa da minha situação, não importa. Nós não vamos poder chegar na presença do Senhor e nos justificar dizendo como Eva ou como Adão disse, Senhor, foi a mulher que tu me destes, por isso que eu comi da fruta desse fruto que não era para se comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Então, nós um dia vamos prestar contas e o Senhor ele sabe tudo que nós sabemos e não sabemos, tudo que nós conhecemos e nós não conhecemos, e nós seremos julgados por isso, né? Então, nós não vamos poder alegar falta de conhecimento, que um dia, assim como Félix aqui, não sabíamos de que na ressurreição dos mortos, nós vamos comparecer diante do Senhor, tanto justos como injustos, para receber cada um o seu galardão. E o galardão é a vida eterna ou a morte eterna. E o único caminho para a vida eterna, o único caminho de volta para o Pai é Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Então, continuando, versículo 26, para nós terminarmos esses 2 versículos, esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro. Olha só o que Félix queria. Félix queria que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele, esperando que Paulo desse um dinheiro para ele, para que ele fosse liberto, para que aliviasse para o lado de Paulo, mas Paulo ele estava destinado já, posso usar essa palavra, a ir a Roma. 2 anos mais tarde, como eu tinha dito lá, um pouco antes desses, eu acho que no capítulo 21, eu não lembro, Félix ficou 2 anos em Cesareia. Então, 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Então, amanhã nós vamos ver sobre amanhã o capítulo de número 25, e nós vamos ver que agora Paulo vai apelar a César, e ele então depois, na sequência, ele vai ter aquela viagem cheia de imprevistos para Roma, onde ele vai parar numa ilha chamada Malta, e nessa ilha chamada Malta ele fica ali alguns meses e depois então ele segue para Roma. Amém? Até aqui, glória a Deus, né? Vimos hoje mais um capítulo, o capítulo de número 24, e amanhã vamos ver o capítulo de número 25. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos, que nós vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por este dia que está começando. Queremos te dar toda a honra e toda a glória, declarar que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, e nós entregamos as nossas vidas a Ti, que não há Deus semelhante a Ti, não há Deus tão poderoso, tão maravilhoso, tão amoroso como o Senhor, e nós nos entregamos
aos teus pés, nos rendemos aos teus pés, porque o Senhor é o Deus que fez todas as coisas. Pelo poder da tua palavra, o Senhor fez tudo o que há no céu, na terra e no mar. E nós te louvamos por isso. Senhor, te louvamos também pela salvação que temos por meio de Jesus Cristo. Pedimos que o Senhor nos abençoe nesta manhã, perdoe os nossos pecados, como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E nós pedimos a Deus por nós e por nossas famílias, nossa casa, nosso trabalho, a saúde, Pai. Em nome de Jesus, tudo aquilo que nós temos que fazer nesse dia, nós queremos apresentar ao Senhor, queremos colocar no teu altar de graça, no teu altar de misericórdia e clamar pelo teu favor hoje sobre nós e nossas casas, sobre todas as circunstâncias que nós estamos vivendo, pedir que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor possa abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medida sobre a nossa vida, sobre as nossas vidas, a nossa casa nesta manhã. Abençoar esse dia que está começando, Senhor, cobrindo-nos com o sangue precioso de Jesus, dando ordem aos teus anjos para estar à nossa volta, nos guardando, nos protegendo. Também envia anjos ministradores, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós pedimos que o Senhor venha nos ungir da cabeça à planta dos pés, quebrando todo jugo maligno, toda obra do diabo, todo feitiço, encantamento, maldição lançada contra a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. E nós pedimos que o Senhor nos abençoe mais uma vez. Sê conosco, Senhor, nos abençoa, nós clamamos pelo teu favor. Nós oramos aqui por cada pedido, cada necessidade de cada irmão, Senhor, que está aqui clamando, suplicando ao Senhor, para que o Senhor possa estender a tua mão de graça, de poder, responder do alto céu, Senhor, e dar a vitória, a bênção para o teu povo nessa manhã. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa-nos, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Creia que você está abençoado já, amado. Creia pela fé, porque você tem andado na palavra, tem buscado o Senhor. Louvado seja o Senhor por isso. Amém? Não esqueça, por gentileza, de dar like, compartilhar esses vídeos com aqueles que você ama, que você entende que vai ser importante, vai abençoá-lo, e também de colocar nos comentários o teu pedido de oração, porque nós oramos por todos. Não esqueça que o meu WhatsApp está aí na descrição desse vídeo e que hoje às 22 horas nós temos a oração da noite, que tem sido também uma bênção. Você é o nosso convidado, amém? Deus te abençoe, boa noite a todos, bom dia a todos, boa noite, eu vou dizer hoje na oração da noite, amém? Bom dia a todos, que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.